Veja, nada nasce do nada, nenhum monstro surge espontaneamente, nenhum vilão aparece pronto. Toda tragédia humana tem uma origem, uma semente, um detalhe, um gesto pequeno demais para ser despercebido, mas grande o suficiente para quebrar a vida de alguém. E quando você olha para Shuya Ishida, não está olhando para um demônio, nem para uma vítima, está olhando para o produto final de algo que todos nós alimentamos. A necessidade desesperada de pertencer, a vontade covarde de ser visto como normal, o instinto infantil e cruel de sacrificar alguém para não ser o sacrificado. E é aqui, exatamente aqui, que a voz do silêncio revela sua verdade mais confortável. Não existe arrependimento puro, existe culpa, e a culpa é uma cicatriz que não fecha. Dito isso, Shuya era só um garoto normal, um garoto comum, sem traumas extraordinários, sem uma vida miserável, sem grandes motivos para odiar. Ele não nasceu quebrado, ele foi dobrado. Ele foi moldado pelo olhar dos outros, pelos sorrisos que ele queria conquistar, pelos risos que ele queria provocar, pelos medos que ele queria esconder. Porque a infância é simples. Se você não é amado, você é punido. Se você não diverte, você desaparece. Se você não se encaixa, você vira alvo. E em algum ponto, entre uma piada e outra, entre um impulso e outro, Shuya entendeu errado que para existir ele precisava destruir alguém mais fraco, alguém que não tivesse como revidar, entende? Alguém como Shoko Nishimiya. E é aqui, que está a tragédia que ninguém gosta de admitir. Ele não a odiava, ele só precisava que alguém ocupasse o lugar que ele tinha medo de ocupar. Quando Shoko entra na sala, ela traz consigo uma luz diferente, uma paz irritante para crianças que ainda não entendem o peso da sensibilidade. Eu quero dizer que ela é gentil demais para um mundo que não sabe lidar com gentileza. Ela é paciente demais para pessoas que confundem paciência com fraqueza. Ela é silenciosa e o silêncio assusta. O silêncio expõe. O silêncio incomoda. E Shuya, tentando provar que existia, tenta quebrar esse silêncio. Tenta impor um som onde não há som. É cruel? Sim. É imperdoável? Sim. Mas é uma crueldade que nasce da imaturidade, da insegurança, da covardia coletiva, porque ele nunca teria ido tão longe, ele só foi tão longe porque todos estavam olhando e ninguém parou ele. O pecado de Shuya não é apenas o que ele fez, é o que todos permitiram que ele fizesse. E então o destino faz aquilo que sempre faz quando o caso atinge seu limite, vira o tabuleiro. De uma hora para outra, o riso vira silêncio, o agressor vira alvo, a escola inteira se afasta como se nunca tivesse participado, os amigos deletam a própria culpa. Os cúmplices viram juízes e Shuya é condenado sozinho por um crime coletivo. O carrasco é abandonado, isolado, cuspido para fora do mundo infantil que antes o celebrava. E de repente ele experimenta exatamente aquilo que ele impôs a Shoko, o silêncio. Mas esse silêncio não é o mesmo. O silêncio dela era um pedido de paz. O silêncio dele é uma sentença. E é aqui que o anime revela sua camada mais cruel e verdadeira. A sociedade cria monstros e depois finge que não tem nada a ver com isso. Ela ensina desde cedo que empatia tem limite, que bondade tem hora, que vulnerabilidade tem preço. Ela entrega para as crianças a lógica de um mundo adulto. Alguém tem que sangrar primeiro. E quando esse alguém sangra, todos dizem que não foi culpa deles. Shuya cresce com o peso do arrependimento, mas não é um arrependimento romântico, bonito ou transformador. É um arrependimento que sufoca, que cobra, que impede de respirar. Ele tenta apagar o passado, mas o passado está na pele, na memória, nos olhares que desviam quando ele passa. Ele tenta pedir perdão, mas descobre que perdão não é a moeda que você recebe só porque está arrependido. Ele tenta compensar, ajudar a reconstruir, mas alguns cacos não voltam ao lugar, sabe? Ele tenta seguir em frente, mas a própria imagem dele o impede, porque Shuya não se vê como uma pessoa, ele se vê como uma falha. E você sente isso no modo como ele anda, como ele olha para o chão, como ele não toca em ninguém, como ele tenta se apagar. Ele tenta viver a vida com o mínimo de atrito possível, como se cada passo fosse uma invasão. Ele se torna tímido, retraído, quase invisível. É como se o anime gritasse: a culpa não corrige o passado, ela destrói o presente. Já a Shoko, por outro lado, carrega outro tipo de dor. Ela tenta desesperadamente existir sem atrapalhar ninguém. Ela tenta pedir desculpas por simplesmente ser quem é. Ela tenta sorrir para aliviar o peso que ela mesma não deveria carregar. E no encontro entre esses dois desastres, a culpa dele é, como eu posso dizer, é a autopunição dela. Nasce o que a voz do silêncio quer dizer desde o início. Não é uma história de amor, é uma história de responsabilidade. É uma história sobre o preço de existir em um mundo que não sabe acolher ninguém diferente. O roteiro nunca tenta limpar Shuya, nunca tenta transformar ele em herói, nunca tenta justificar o que ele fez.
Até porque o que ele faz é muito mais cruel. Ele mostra que ele pode mudar, mas nem toda mudança apaga os destroços. E no final, o que move Shoya não é a esperança de ser perdoado, é o desejo de não morrer com a pior versão dele mesmo. É a necessidade desesperada de provar para si mesmo que ele não é irremediável. Ou seja, que ele tem valor, que ele pode viver com a dor sem deixar que ela o consuma. Shoya não busca redenção, ele busca sobrevivência emocional, e o anime te joga na cara uma verdade que ninguém gosta de olhar. Às vezes as pessoas só querem uma segunda chance para serem humanas, não para serem perfeitas, não para serem amadas, só para existirem. No fim, A Voz do Silêncio não é sobre romance, nem perdão, nem superação. É sobre reconhecer que todos nós carregamos pecados que não queremos admitir. É sobre aceitar que a verdade não se constrói pela força, ela se descobre no silêncio. É sobre entender que o arrependimento não é sobre redenção, e sim um lembrete constante de que você pode e deve ser melhor. Shoya não é o herói, Shoya não é o vilão, Shoya é o espelho. E quando você olha para ele, a pergunta que fica não é: ele merece perdão? A pergunta é: quem você se tornou para sobreviver? E quantas versões quebradas de você ainda carrega em silêncio? Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.